O pai, ele era goleiro também. Ele, depois que aposentou no futebol, ele foi Mas goleiro é porque profissional. goleiro... Não, mas goleiro não, O na negócio dele época é não defender era... os outros, né? Entendi. Boa. Mas, e ele defendia melhor como advogado, porque ele era reserva. Mas não Reserva era... do Náutico, hein? Pra vocês terem noção. Na década de 50. Mas Na não década de era... 50 o Náutico era bom? Não Era sei. bom, era bom. Foi uma primeira temporada top, porque o Náutico era um time amador até a década de 50. Tanto que ele perdeu Aí seu muito... pai saiu, ele... Exatamente, virou Foi isso profissional. mesmo? Não foi isso bem mesmo? assim, foi na época dele. Porque até 50 o Náutico era amador e era meio que um negócio de... Nossa, times profissionais são times do povão, sacou? E o Náutico sempre foi um time dos burgueses, da elite pernambucana. Então, não podia negro. Tudo. Pô, meu pai conta história assim, de racismo do Náutico, que se eu revelar hoje, lá nos aflitos, no estado do Náutico, tem um monte de estátua, retrato. Se der um microfone pro meu pai, vão pôr fogo em tudo, tá ligado? Troca os nomes aí, então, e conta... Não, tem várias. Tem um aqui, um capitão do exército era negro e queria se associar ao Náutico. O presidente do Náutico se passou 20, 30 dias sem aparecer no clube, porque tinha que ter a assinatura dele para se associar na época. Porque ele não queria... Porque ele falou assim, eu vou precisar... Eu não vou poder recusar, porque o cara tem um cargo alto. Ele era coronel, uma coisa dessa. Mas ele falou o seguinte, eu não vou. Eu não indo, não acontece. Ele se escondeu, fugia. O cara dava... Aí todo mundo foi pro esporte. É isso. Aí o esporte tem todos os poderosos, rouba todos os títulos pernambucanos e ele fica reclamando. É porque o esporte tá sendo ajudado. É exatamente isso que aconteceu. Se eu tivesse a época, eu ia dizer, gente, isso vai dar muito errado. A longo prazo, isso vai dar muito errado. Porque o Náutico, até o lance do amadorismo, do profissionalismo, o Náutico demorou muito. O Náutico e o América. O América acabou falindo. O América de Pernambuco. Ah, tá. Achei que era o América aqui. Não, o América de Pernambuco. É mesmo, porque os dois brigavam pela camada mais rica da cidade. Tanto que meu pai é muito rival do América. E ele nem é tão rival do Santa Cruz, por exemplo. Ele é muito Mas rival o do América América. existe ainda? Existe, mas é um time que... Acho É que tipo o América daqui. Não. Não É mais longe. de falar isso, né? Não, é mais longe. Eu ia fazer essa piada com o É tipo o Cruzeiro hoje. É tipo o Cruzeiro hoje, na Também verdade. não vamos Eu inclusive, tenho que dizer aqui que eu acho que o Cruzeiro deveria fazer igual as boates de BH, que acaba e fecha e muda de nome, abre do mesmo Mas jeito. eu acho que vai só acabar muda o fazendo nome. isso. Vai O América... voltar como Cruzeiro Real. Vai ser. Cruzeiro Eles vão tirar novo. 3-0 da O dívida. FI. Vai ser o FI. A dívida de 1 bilhão vai cair para 1 milhão, entendeu? A sigla vai ser o RV. Já aconteceu isso uma vez com o Cruzeiro, não é a primeira vez, né? Inclusive, galera, aproveitar para dizer que você que é atleticano, fica tranquilo que você vai conseguir ver a eliminação do Atlético hoje. A gente vai... Isso, lembra as pessoas disso mesmo. Às Não, vezes mas a pessoa tava o jogo vai começar lá para frente. Mas eu queria pedir para você que está assistindo aí, dá o like nesse vídeo a melhorar a entrega aí para mais pessoas chegarem e principalmente se você não está inscrito no canal BHcast, se inscreve agora. Se você não está inscrito no canal do Paulo Araújo, que é Tomate Cru, segura a onda, continua assistindo, depois se você Avalia, lembrar, né? você vai lá. Vê se vale a pena, né? Exatamente. Mas, como eu ia dizendo, antes de ser abruptamente interrompido, o Náutico era o time das elites lá e tal. Eu assisti os outros. Mas aí o Náutico acabou se ferrando por causa disso, porque ele demorou muito a se profissionalizar. E meu pai foi goleiro lá na década de 50. E foi na época que surgiu o profissionalismo. Só que, segundo meu pai, eles recebiam o famoso bicho, né? Na época o bicho existia para isso, porque como o cara não podia receber salário, aí ganhava uma grana ali por fora. Mas ele falou, ele trabalhava no Náutico e no banco, o Banco do Povo, que na época era um banco... trabalhar em empresa hoje em dia, CPJ. Exato. Ele trabalhava no Náutico e no banco. Ele trabalhava no banco e no banco. Exato. Ele era do banco e do banco. Mas ele trabalhava no Banco do Povo, que era um banco tipo o Benji. Não. Santa Cruz, né? Tipo o Benji aqui. Meu pai trabalhou no Benji. Meu tio foi gerente do Benji, talvez eles se conheçam. Meu pai trabalhou no Benji também. Aí, ó, esse bobear. Meu pai também. Não, meu pai não. Meu tio, por temos parte o de mesmo mãe, pai? trabalhou Você não no entende como é que Benji. Meu avô trabalhou no Benji, meu pai e meu tio. Eles devem tudo conhecer. O meu tio amigo, lá de tudo Recife primo, era é conhecido primo por nosso. trazer queijo, porque ele vinha pra muita reunião aqui, aí ele vinha, buscava e ele voltava trabalhava com no Benji queijo. lá? É, o Benji de lá. Em que época? Anos 90. Ah, não. Nos 90, meu avô já tinha aposentado. Anos 90. O final dos anos 80, começo dos anos 90. Aí meu pai trabalhava no Banco do Povo e no Banco do Náutico. Aí acabou... Ele ganhava mais no Náutico do que no banco. Porque era bicho de jogo e tal, aí acabava ganhando mais. E na época dele... Mesmo sem jogar, porque tinha uma escala de relação... Era pelo treino. Você treinava muito e o cara pagava pelo treino.
E na época não tinha substituição também. Ele ia pro banco. Eu perguntei, por que você ia pro banco pra torcer? Só pra ficar... Teve um jogo que ele se... Se você pudesse assistir os jogos do Náutico... dentro do campo, você vê melhor. Ele teve um jogo, tem até no jornal uma foto, a foto é horrorosa, né? E a notícia. Teve um jogo que ele levou uma pancada na cabeça, levou 12 pontos na cabeça, aí desceu, fez os pontos e voltou. Não podia substituir, aí tinha um jogador de linha no gol. Só que aí ele voltou pro campo e ficou tentando entrar. E a polícia teve que tirar ele e tal. Tem uma matéria de jornal massa, assim, do Diário de Pernambuco, muito antiga. Só que o Náutico ganhou de 5-1 esse jogo e tava empatando quando ele saiu. Meio preocupante. Não, mas tava empatando quanto? 1-1? O jogador de linha não levou gol. Ele levou um e o jogador de linha não. É porque aí a defesa começou a proteger mais, né? Sim, sim. Quando Obrigado. É o que ele diz. Quando é bom, você deixa chutar. É o que ele diz, é o que ele diz. É exatamente isso que ele diz. eu conheço. Ele virou advogado, não foi Se você fala, exatamente. Ele é muito bom disso. Inclusive, a veia de chatice vem dele mesmo. Ele é muito bom de argumentar. Passa anos argumentando e nunca desiste. Uma verdadeira ordem. Você vê que a biologia explica muita coisa mesmo, né? A biologia, ela tá aí pra... Às vezes eu não gosto disso, ciência... mas é mais forte que eu não consigo, é impossível. Às vezes eu penso assim, poxa, eu tô sendo bem chato mesmo. O que fazer, né? Como ir contra a cachoeira só desce, ela não sobe, não tem como fazer. Não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? Sim, assisti, o Shiryu. Eu sei como. não... O Berg não é faz do meu ideia. tempo, não. Eu sou um pouco mais velho que você. Berg é o Ultraman. suficiente. Berg é Ultraman. Não, Fala eu de sou... Google Five, Changeman, Não, Jaspion, Changeman, Jaspion, Flashman. Black Kamen Flash, Rider. assisti isso tudo aí também. Isso tá em tudo. Não, mas é porque... Mas o Cavaleiro do Zodíaco, eu tava na fase ali que eu tava deixando de ser criança e virando adolescente, aquela época que você... Não gosta das coisas que você gosta só porque não é legal coisa gostar. de criança, não sei o que, essas... Não, o Cavaleiro do Zodíaco eu tinha esse problema porque a igreja não deixava, né? Era zodíaco, era muito direto o negócio. Porque não pode esse negócio de astrologia na igreja evangélica. Aí eu assistia... Mas eu conheço muito evangélico que... Não, lógico. E era uma fase meio rebelde minha e eu assistia de rebeldia mesmo. Tinha um trecho na abertura que falava: se o inimigo é demoníaco, sua luta é morte. Nessa hora eu tinha que baixar o volume do televisor pra minha mãe não ouvir. Era aquela, que é isso, Paulo? Tá ouvindo música do demônio? Mas não deveria ser justamente o contrário, que eles estão falando que o inimigo é demoníaco, eles estão justamente eu falava, lutando exatamente contra, isso. eles Estamos deveriam lutando contra o incentivar a demônio. assistir. É Não isso. faz sentido nenhum. Ela não tinha essa Mas cabeça. não vamos falar exatamente de fazer sentido nesse assunto.